Olá, uma boa noite a você, meu irmão, a você, minha querida irmã, aos caros internautas que nos acompanham nestes estudos das obras doutrinárias do Espiritismo. Estamos hoje nos propondo a estudar um pouco desta obra que é a base doutrinária para todos aqueles que queiram, que desejam conhecer e se formar dentro dos ensinamentos da doutrina espírita. Uma obra extraordinária. E então estamos felizes porque o conteúdo que a doutrina espírita tem para nos oferecer só traz entusiasmo por se tratar da nossa vida de espíritos a caminho da perfeição. Quais são os objetivos de estarmos aqui encarnados? O que devemos buscar enquanto aqui permanecemos? Quais as situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia? Tudo isso nós temos resposta na doutrina espírita. E quando nós nos propomos a estudar a base doutrinária, nós passamos a conhecer a estrutura desse monumental trabalho realizado por Allan Kardec e que é para nós o Consolador prometido de nosso Senhor Jesus Cristo. E estudando as bases doutrinárias, como nós vamos aprender a conhecer a verdade na sua maior pureza, na sua maior simplicidade. Nós então estaremos tendo a certeza de estarmos no caminho correto, no caminho certo para a nossa formação e a nossa informação, ou vice-versa, né? A nossa informação, primeiramente, para recebermos as orientações e, consequentemente, a nossa formação diante do conteúdo que recebemos desta doutrina maravilhosa. Vamos então fazer uma prece com muita confiança nesses trabalhadores que se interessam pelo nosso aprimoramento, pelo nosso aperfeiçoamento. Nossos mentores, nossos anjos guardiães, a Jesus, o Divino Mestre. Senhor, aqui estamos na busca desses conhecimentos que nos trarão segurança, confiança, objetividade na nossa permanência aqui no plano físico. Te pedindo, Senhor, que nos ajude a compreender essas lições e a aproveitarmos todo o conteúdo para que nós tenhamos consciência nas nossas atitudes do dia a dia e especialmente nos trabalhos que realizamos no movimento espírita. Que a tua paz, o teu amor sejam a nossa companhia. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Estamos dando sequência no item 4.1 do tema 4,
Jesus, guia e modelo da humanidade. Iniciamos a semana passada. Para nós relembrarmos, nós temos estas indicações nas palavras de Allan Kardec. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz o questionamento aos espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta: Jesus. E comenta Allan Kardec: para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Porque, sendo Jesus o ser mais puro, que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. E hoje nós daremos sequência nesses apontamentos que são trazidos por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Vem falar sobre a comunidade de espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, aí depois nós vamos ver a sequência das palavras de Emmanuel, mas somente para nós refletirmos um pouco, que Emmanuel está trazendo para nós como Jesus abraçou esta missão de trazer à humanidade esse código divino que nós aprendemos sobre a vida imortal. Mas como começou tudo isso? Jesus, com essa comunidade de espíritos, já preparavam a formação do nosso planeta. Desde tempos imemoriais, né? E então, essa comunidade de espíritos tem a missão de fazer a formação da vida no planeta, assim como também a formação da própria casa planetária. E então, nas mãos de nosso Mestre Jesus, estão as rédeas diretoras da vida no nosso planeta, porque Jesus é o nosso guia e modelo. E essas comunidades trabalham nas coletividades planetárias. Do sistema que nós conhecemos como sistema solar. Não é? Então, coletividades planetárias são conjunto de planetas, não é isso? E Emmanuel está trazendo para nós que essas coletividades
da qual Jesus é um dos membros, já se reuniram. Isso aqui são palavras de Emmanuel. Ações para provenientes da comunidade, ações para a Terra provenientes da comunidade de espíritos puros. Ao que nos foi dado saber, essa comunidade já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, Emmanuel está trazendo para nós que essa comunidade de espíritos puros se reuniram dentro daquilo que nós conhecemos sobre a contagem dos milênios por 2 vezes. A primeira vez, eles se reuniram quando o orbe terrestre, a primeira vez verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria, em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face do planeta, à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Então nós estamos percebendo aí, nessas informações de Emmanuel, que essa comunidade de espíritos, da qual Jesus faz parte, se reuniram apenas 2 vezes, segundo a contagem dos milênios que nós conhecemos. A primeira foi para organizar a formação do nosso planeta, como seria a geologia e a iniciação da vida aqui no planeta, né? A forma, as forças que conduzem o movimento do nosso planeta e também, como diz aqui, a vinda do Senhor, sistema cosmogônico e os pródromos da vida, da matéria em ignição. Isso aí relaciona-se com a formação dos primeiros seres aqui no planeta, né? E a segunda vez desta reunião foi quando eles iriam decidir sobre a vinda de nosso Senhor, o Cristo de Deus, no planeta Terra, para trazer o código imortal do seu evangelho de redenção. É isso? Nós só queríamos lembrar que é uma sequência de informações e foi subdividido aqui em títulos, né? As ações que esses espíritos tomaram para que nós pudéssemos ter a nossa vida planetária aqui em plena formação, em plena função, não é isso? Deixa eu ver aqui, isso mesmo. Agora aqui na terceira já vai ser a formação da Terra. A formação da Terra. Jesus, com suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando na escola abençoada e grandiosa
na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhe o equilíbrio futuro na base dos corpos simples da matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda parte no universo galáctico. Organizou o cenário da vida, criando sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de forças da ionosfera e da estratosfera, onde harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária. Então, nós estamos observando aí que essa comunidade, assim como Jesus, foram os co-criadores do nosso planeta, não é? E então Emmanuel está trazendo essas informações sobre como eles agiram para que nós tivéssemos a nossa casa planetária em bom funcionamento. Não é isso? Olha aí. Jesus recebeu do nosso Pai amantíssimo esse bloco de matéria informe. Quer dizer, a Terra não tinha forma ainda. Então Jesus foi aquele co-criador, aquele arquiteto divino que deu forma a essa casa planetária, não é? Com suas mãos augustas e compassivas, um espírito de alta envergadura que tinha a preparação para tal missão, não é isso? Operou a escultura geológica do orbe terreno, trabalhando a escola abençoada e grandiosa. Olha que maravilha de informação. E então, muito antes de nós começarmos a existir aqui no planeta Terra, Jesus já preparava para nós o espaço onde nós começaríamos ou prosseguiríamos a nossa evolução espiritual, não é? Nós estamos tendo aqui uma confirmação das palavras de Jesus quando ele diz lá no seu Evangelho: antes que Abraão fosse, eu sou. O que significam essas palavras de Jesus? Nós sabemos que Abraão é o patriarca do povo hebreu. Foi aquele que trouxe a ideia do Deus único, né? Aquela crença de que somente um era o criador de todas as coisas, o monoteísmo, é isso? E então, por isso Jesus usou a figura de Abraão para trazer uma informação para aqueles que tinham condições de compreender. Antes que Abraão fosse, quer dizer, antes que Abraão existisse, Jesus já era o Cristo, já era esse Espírito perfeito, né? E então nós estamos confirmando aí nessas informações de Emmanuel que Jesus, sendo esse grande arquiteto, esse grande missionário que já formou junto com essa coletividade de espíritos, a
Terra, o nosso planeta, o nosso orbe, onde nós hoje estamos habitando. Ele operou a escultura geológica, né? Talhando também a escola abençoada e grandiosa, porque ele viria depois, na época própria, né? Depois de vir os seus predecessores, grandes missionários, porque teve uma grande passagem desde a vinda do ser humano até Jesus, foram várias modificações que tivemos que nos submeter. As religiões primitivas, por exemplo, não conheciam a Deus. Eram só algumas percepções, né, daqueles selvagens, daqueles homens que moravam nas cavernas, alguma percepção de um ser superior, né? E então, à medida que foi desenvolvendo a mentalidade do ser humano aqui na Terra, foi tendo-se a conscientização de uma força que criou tudo isso. Não é assim? E com o decorrer dos milênios, quando a mentalidade, a mente do ser humano já estava preparada, veio Abraão trazendo a ideia do Deus único. E depois nós tivemos a sequência de histórias que está lá na primeira revelação, trazida por Moisés, trazendo o decálogo, as leis de Deus, né? E até a chegada de Jesus com essa missão extraordinária que é trazer à humanidade a lei do amor, claridade e justiça. Por isso, então, precisamos sempre de procurar buscar nas lições da doutrina espírita, nas obras que trazem essas verdades para a nossa compreensão. Como é que nós estamos formando a nossa mentalidade de ser humano? Desde a criação do orbe, as primeiras habitações, as primeiras civilizações do planeta, e hoje nós temos a doutrina espírita trazendo a claridade dessas lições de vida eterna de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Mas então Emmanuel prossegue aí, com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu regulamentos dos fenômenos físicos da Terra. Olha aí. Então, para que a nossa casa planetária pudesse ter as condições de vida, toda a força que nos mantém, a força do magnetismo, a rotação do planeta, a força centrífuga, centrípeta, tudo isso aí foi muito bem planejado por essas equipes de trabalhadores, né? Pressão atmosférica. Então, são espíritos que já estão preparados para serem esses arquitetos das casas onde os espíritos que estão carentes de evoluir precisam de uma habitação física, não é? Os mundos materializados como o nosso, não é? E então Emmanuel continua: Jesus e essas equipes organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência do porvir. Olha que coisa interessante. Tudo o que iria decorrer depois da formação do planeta, deixando o indispensável para que toda a humanidade, em suas inúmeras gerações, pudessem se prover do que a Terra tem
para nos oferecer na nossa existência física, programando a nossa evolução espiritual. É isso? Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo. Quer dizer, muito antes, né, da nossa existência, esta formação já estava sendo feita no curso dos milênios. Então nós temos aqui aquela figura que Moisés traz nos dias da criação. Cada dia da criação que nós vemos lá na Gênese de Moisés corresponde a um período onde foi realizada a formação desses elementos aqui no planeta Terra, não é? O indispensável à existência dos seres no porvir. É isso? Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária. Sintetizando, Jesus definiu em conjunto com os seus cooperadores diretos todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Olha aí o alcance que tem essas palavras. E então temos que parar para refletir e ver a perfeição, a sabedoria, não é? Que Jesus, com essas equipes de trabalhadores, tem e trabalharam e trabalham até hoje, né? Na verdade, para que nós, como seres ainda nos primeiros degraus da evolução, possamos aprender a caminhar nesta estrada evolutiva. Não é isso? Programa espiritual para a humanidade terrestre. Agora já é as informações para o objetivo de que nós recebemos a oportunidade de estarmos aqui. O Programa Espiritual para a Humanidade Terrestre. A comunidade de espíritos puros, também denominados espíritos crísticos, traçou desde os tempos imemoriais, muito antes da organização física do planeta, qual seria a destinação espiritual da Terra. Então nós vamos ver aí qual é o objetivo de nós estarmos aqui. Na sua condição de operários do progresso universal, foram portadores de revelações gradativas no domínio dos conhecimentos superiores da humanidade, inspirados de Deus nos penosos esforços da verdadeira civilização. As suas ideias e trabalhos merecem o respeito de todas as gerações da Terra. Ainda que as novas expressões evolutivas do plano cultural das sociedades mundanas tenham sido obrigadas a proscrever as suas teorias e antigas fórmulas. E então é o que nós estamos entendendo aí dessas informações que Emmanuel traz, e não só a presença marcante desse espírito que é o guia e modelo para a humanidade,
muito antes da nossa existência, muito antes da existência do planeta Terra, né? Eles já preparando, fazendo o projeto da nossa casa planetária e depois qual seria o nosso aproveitamento aqui nessa casa planetária, né? Esse empenho de nós buscarmos a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual, despertando para a nossa realidade de espíritos imortais. E então nós vamos deixar para a próxima semana dar sequência neste subtítulo: Jesus Cristo, guia e modelo da humanidade. Né? Agora nós vamos começar a perceber esse trabalho que nós não sabemos nem avaliar, a grandiosidade, né? É de fundamental importância para todos nós cristãos adquirirmos maiores esclarecimentos a respeito do governador espiritual da Terra, que é Jesus, a fim de que se possa compreender em espírito e verdade a sua gloriosa mensagem de amor. O primeiro passo é libertar-nos de certas figuras teológicas impostas por interpretações equivocadas, entre as quais destacamos a que talvez seja a mais grave, a de que Jesus seria o próprio Deus. Olha aí, então agora, a partir da semana que vem, nós vamos começar a entender, né, esta informação, esta certeza e o equívoco que foi trazido por esse atavismo das tradicionais escolas religiosas, né, de que Jesus é o próprio Deus. Nós vamos dar sequência a semana que vem deste subtema aí, né? Mas agora nós vamos finalizar e nos preparar para aprendermos novas lições, porque a doutrina tem grandes ensinamentos em inúmeras obras. Nós precisamos de estar sempre atentos para buscarmos as informações que nós temos despertados no nosso interesse, para o nosso aprendizado e para a nossa elevação espiritual. Não é assim? Então nós vamos fazer uma prece, agradecendo aos bons espíritos, agradecendo a Deus e a Jesus por mais esses momentos de luz, de aprendizado, na companhia desses espíritos amigos. Divino amigo, gratidão por mais este momento de aprendizado, de luz, que possamos aproveitar essas informações para prosseguirmos o nosso crescimento através do conhecimento e da prática destas lições. Que a tua luz permaneça, Senhor, iluminando nossos passos, iluminando o nosso caminho. Obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, finalizamos aqui mais um estudo, esperando que na próxima semana possamos dar sequência nas informações que receberemos. Muita paz a todos. Que Deus nos abençoe.